Fala pessoal, nessa aula veremos sobre curvas de Bézier. Bom, como é que podemos abordar matematicamente o design de curvas? Vamos pensar numa curva. E vamos colocar um sistema de coordenadas x, y. Então podemos pensar essa curva como simplesmente uma função f de x. Ou seja, cada ponto que compõe a curva vai ter um x e um y. O grande problema dessa abordagem é que certas curvas não vai ser possível fazer isso, né? Por exemplo, uma curva assim não vai ser possível porque temos para a mesma abscissa mais de um ponto da curva, né? E isso aqui não constitui uma função. Então, no caso dessa curva aqui, como é que a gente pode modelar matematicamente? Uma possibilidade que é amplamente adotada é usar o que a gente chama de curvas paramétricas. Então, cada ponto da curva vai ser em função de um parâmetro t. Cada ponto é caracterizado por um x e um y. E aí cada um desses componentes vai estar em função desse parâmetro t. Então, nós vamos ter duas funções. Uma para o x e outra para o y. Então, x varia conforme o t e y também varia conforme o t. Isso significa que nesse caso da curva verde, para cada t vamos ter um ponto diferente. Então poderia-se, por exemplo, definir que quando t for zero, nós vamos ter este ponto aqui da curva. Quando o t for 1, nós vamos ter este ponto. Quando o t for 2, nós vamos ter esse ponto. Bom, aqui eu queria mostrar para vocês esse exemplo aqui. É uma curva, é a curva de Bézier que veremos nessa aula. E aí veja que o t aqui varia entre 0 e 1. Então 0 aqui no começo da curva, com t for 1 está no final. E conforme o t varia, o x e y muda também. Qualquer que seja o modelo, nós estamos interessados que a curva tenha algumas propriedades. Então, uma propriedade interessante é que esse modelo seja intuitivo para o usuário. Muitos softwares gráficos, vou mostrar aqui o Inkscape, eles possuem ferramentas para desenhar curvas. Então vou pegar aqui uma ferramenta que permite desenhar curva. Então, para mim, o usuário, eu tenho que me sentir bem em manipular a curva. Eu consigo manipular aqui pela ferramenta de forma a obter a curva que eu estou pensando em desenhar. Então, é interessante que o modelo matemático da curva ofereça essa possibilidade. A curva também, desejavelmente, deve apresentar uma
invariância transformação geométrica. O que significa? As curvas, né, vão ter cada uma delas um conjunto de parâmetros. No caso da curva Bezier, ela vai ter o que a gente chama de pontos de controle. Então a curva vai ser em função desses pontos de controle. Se aplicarmos uma transformação geométrica nos pontos de controle, vamos obter como resultado a mesma curva que se aplicássemos essas transformações geométricas em todos os pontos dessa curva. Então significa que se a curva apresenta essa invariância, a transformação geométrica não vai descaracterizar os pontos internos dessa curva. Bom, idealmente também o modelo deve ser eficiente. Muitas vezes o design da curva se dá em aplicações em tempo real, né, ali no software gráfico, em um jogo, qualquer coisa do tipo. E deve ser processado em tempo real. Então, esse modelo deve ser tal que possa processar, obter os pontos da curva de forma eficiente. E também numericamente estável. Dependendo da quantidade de pontos, da complexidade dessa curva, é desejável ter uma certa precisão. Não sei se todos pagaram a disciplina de cálculo numérico, mas é importante saber que os números reais não são representados, em grande parte, de forma fidedigna computacionalmente. Sempre tem um pequeno erro. E aí, se o modelo matemático envolver muitas contas, e isso pode acarretar em um acúmulo de erros, de forma que a curva não representa bem o que se estava pretendendo representar. Bom, há uma família de curvas relacionadas que são bastante utilizadas no design de curvas. Nessa aula específica nós vamos ver sobre as curvas de Bézier. Essas curvas de Bézier, elas são um caso específico das B-splines. E as B-splines, por sua vez, são caso específico das nubs. Então, em estudos mais avançados, a ordem é essa, né? Começa Bézier, depois você aprende que a Bézier é um caso específico de B-spline e depois caso específico de nubs. Então vamos lá, vamos entender o que é uma curva de Bézier. Vamos denotar a curva de Bézier como uma função beta, função de t, onde t vai estar no intervalo de 0 a 1. Nós vamos ter n mais 1 pontos de controle que vão ser P0, P1 até Pn. Cada ponto desse vai ser um par ordenado. Então P0 vai ser x0, y0 até Pn, que vai ser xn, yn. Quando temos só dois pontos de controle, então só um P0 e um P1, nós vamos ter como resultado um segmento de reta fazendo interpolação linear entre P0 e P1. Então aqui
segmento de reta. E aí, nesse caso específico, de somente 2 pontos, a curva de Bézier vai ser expressa como 1 menos t P0 mais t vezes P1. O t é a variável entre 0 e 1. Mas veja como isso faz sentido. Quando t for 0, o que vai acontecer? Esse termo aqui vai ser 0 e vão ficar com somente P0. Então, 1 menos 0, 1. Então, vamos ficar com a curva de Bézier em P0. Então, quando t for 0, nós vamos estar aqui. Quando t for 1, é o contrário. Aqui vai ser 0, ficando só P1. E aí nós vamos estar aqui. Então, para percorrer a curva, obter os pontos da curva, basta variar o t de 0 até 1. Agora suponha que tenhamos 3 pontos de controle, P0, P1, P2. Então, nesse caso, a curva vai ser o seguinte. Vamos fazer uma interpolação linear de P0 até P1 e outra interpolação linear de P1 até P2. A interpolação linear de P0 e P1 vai ser o quê? Vai ser 1 menos t P0 mais t vezes P1. E a interpolação linear de P1 e P2 vai ser 1 menos t vezes P1 mais t vezes P2. Então, só para pegar como exemplo aqui, vamos considerar que t é 0,25. Então, significa que os pontos estão a 1/4 do caminho. Então, metade aqui. Então, a interpolação linear de P0 e P1 para esse t vai estar aqui. E a interpolação linear de P1 e P2 vai estar aqui. Então, temos 2 pontos. Temos esse ponto aqui, que é o resultado da primeira interpolação, e esse resultado da segunda interpolação. Agora, vamos fazer uma interpolação linear com esses 2 pontos resultantes. Então, vai ser um novo segmento aqui. E aí, o ponto resultante dessa interpolação vai estar a 1/4 desse segmento. Metade está por aqui, 1/4 está aqui. Então, esse é o ponto resultante. E aí, matematicamente, vai ser o quê? Vai ser 1 menos t vezes o ponto resultante da primeira interpolação mais t vezes o resultado da interpolação. Vou até colocar aqui entre colchetes. E esse aqui vai ser o nosso ponto final. Então, beta-t vai ter esse resultado. Quando t for 0, essa parte aqui e toda essa parte aqui vão se anular, ficando só P0. Então a curva de Bézier vai ser, quando t for 0, vamos estar no primeiro ponto, e quando t for 1, vamos estar no último ponto. E aí, conforme variamos o t, desde 0 até 1, nós vamos justamente obter uma curva. Então aqui um exemplo da curva de Bézier, usando 3 pontos de controle. Então veja, quando t for 0, quando t é 0, nós estamos aqui no começo da curva, variando t até chegar em 1. Vamos até o final da curva.
Bom, no caso genérico de n mais 1 pontos, na curva Bézier, considerando os pontos de P0 até Pn, vai ser o que? Vai ser a interpolação linear da Bézier de P0 até o penúltimo ponto e a Bézier do segundo ponto até o último. Ou seja, para obter, nesse exemplo aqui, a curva Bézier, são quantos pontos aqui? 7 pontos, né? Então, vai ser a interpolação linear da Bézier dos 6 primeiros pontos com a Bézier dos 6 últimos pontos. O algoritmo de Descastejou é uma forma recursiva de obter qualquer ponto da curva de Bézier. Então ela vai ter, por ser uma função recursiva, vai ter esse número aqui entre parênteses, que vai denotar o nível da recursão, que vai desde n até o caso base da recursão 0. E aí cada nível da recursão vai ter uma quantidade de pontos. No enésimo nível, que é justamente o ponto resultante, que é o que nos interessa, só vamos ter um ponto. E aí, esse ponto zero do nível n da recursão vai ser definida em função do nível n-1. Os pontos do nível n-1 vão ser definidos em função dos pontos do nível n-2. E assim por diante, até chegar no caso base. O caso base é simplesmente o ponto. Então, o iésimo ponto do caso base é o iésimo ponto de controle. E no caso geral, o iésimo ponto do nível J é a interpolação linear do iésimo ponto do nível J-1 e o ponto I mais 1 do nível J-1. Então isso significa que aqui o ponto que nós queremos obter, que é o primeiro ponto do nível n, ele vai ser a interpolação linear do primeiro ponto do nível n-1 com o segundo ponto do nível n-1. E aí, claro, para obter esses dois pontos, é só aplicar a recursão. Então vamos ver aqui um exemplo. Temos 4 pontos. E o nosso raciocínio aqui da recursão vai ser partir do caso base até chegar ao ponto desejado. Então o caso base, como vimos, é o próprio ponto. Então começamos com os 4 pontos no nível 0. De posse dos pontos do nível 0, eu posso calcular os do nível seguinte, os do nível 1. O primeiro ponto do nível 1 vai ser calculado em função do primeiro ponto do nível anterior com o segundo ponto do nível anterior. Então, P0 do nível 1 vai ser a interpolação linear desses dois pontos. O P1 do nível 1, por sua vez, vai ser a interpolação linear do P1 e do P2 do nível 0. E o P2 do nível 1 vai ser a interpolação linear do P2 e do P3. Podemos ver isso aqui nessa figura. Então, P01, o P11 e o P21. Agora que temos calculados
os pontos do nível 1, podemos calcular os pontos do nível 2. Então, o primeiro ponto do nível 2 vai ser a interpolação linear do primeiro e do segundo pontos do nível 1. Então, justamente, aqui esse ponto vai ser a interpolação linear de P0 e P1 do nível 1. O P1 do nível 2 vai ser a interpolação linear de P1 e P2 do nível 1. Então aqui o resultado, P1 do nível 2, vai ser a interpolação linear de P1 e P2 do nível 1. Agora que temos calculados os P0 e o P1 do nível 2, podemos calcular o P0 do nível 3, que é o nosso ponto final. O P0 do nível 3 vai ser o quê? Vai ser a interpolação linear do P0 e P1 do nível 2. Então aqui o resultado da interpolação de P0 e P1 do nível 2. E esse aqui vai ser o ponto resultante da curva de Bézier para aquele t específico. Lembrando, para cada t, nós vamos obter um ponto diferente. Quando t for 0, nós vamos obter o primeiro ponto. Quando t for 1, nós vamos obter o último ponto. E para t intermediários, vamos obter pontos intermediários. Veja que aplicamos a obtenção dos pontos nessa direção, partindo do caso base até chegar ao ponto final. Podemos abordar esse algoritmo de Castejoux de duas formas. Dessa forma como fizemos, que é bottom-up, partindo do caso base, ou também partindo do ponto final até a base, que nesse caso seria uma abordagem top-down. O que vocês precisam ter cuidado numa implementação é, se vocês adotarem a implementação recursiva, da forma top-down, partindo do resultado final até a base, tem que ter cuidado porque alguns resultados vão ser calculados mais uma vez. Então, por exemplo, se começamos aqui, quem é P0 do nível 3? P0 do nível 3 é a interpolação linear de P0 do nível 2 com P1 do nível 2. E P0 do nível 2 é a interpolação linear de P0 do nível 1 com P1 do nível 1. Vamos lá calcular recursivamente. Sendo que aí veja que quando for calcular agora P1 do nível 2, P1 do nível 2 é a interpolação linear de P1 do nível 1 e P2 do nível 1. Então vou chamar recursivamente P1 do nível 1 já duas vezes. E à medida que as chamadas recursivas vão acontecendo, alguns pontos vão ser calculados cada vez mais frequentemente, e o custo computacional acaba sendo exponencial. Então, se vocês implementarem isso de maneira top-down, tem que aplicar o que a gente chama de memoization. Vocês todos já aprenderam programação dinâmica. Mas basicamente, memoization é você armazenar os resultados que você está obtendo e quando você precisar de novo daquele resultado, você não recalcula, porque esse recálculo pode exigir você calcular toda uma árvore recursiva, que pode ser muito custoso. Mas se você já calculou aquilo, não precisa calcular de novo. Então, calcula, armazena o resultado. Se precisar de novo, só consultar se essa chamada recursiva já foi chamada. Se já foi chamada, recupera o resultado e retorna. A curva de Bézier ela também pode ser expressa já em função dos pontos de forma direta, sem ser de forma recursiva.
Então ela vai ser dessa forma. Beta de t é o somatório com i variando de 0 até n, lembrando são n mais um ponto, e aí bin de t, pi é o ponto, iésimo ponto, e esse bin, função de t, é o polinômio de Bernstein, e ele vai ser dado por binômio ni, t elevado a i, 1 menos t elevado a n menos i. Então, por exemplo, vamos considerar que n é 2, significa 3 pontos. Então, a curva de Bézier vai ser B02 t vezes t0 mais B12 t P1 mais B22 função de t P2. Ou seja, isso aqui vai ser igual a um binômio 2, 0 t elevado a 0, 1 menos t elevado a 2, P0, mais binômio 2, 1, t elevado a 1, 1 menos t elevado a 1, P1, mais binômio 2, 2, t elevado a 2, 1 menos t elevado a 0. Esse binômio aqui resulta em 1, t elevado a 0 é 1, vai ficar só 1 menos t ao quadrado, P0. Esse binômio 2, 1 é 2, t elevado a 1, que é t, vezes 1 menos t, vezes P1, binômio 2, 2 dá 1, t ao quadrado, 1 menos t elevado a 0 dá 1. Então, esse aqui é o resultado final da curva de Bézier em função dos pontos. Ah, faltou o P2 lá, no final. Aqui. É só uma observação. Nos programas gráficos, né, quando temos uma curva de Bézier, costuma-se omitir o segmento que une o segundo para o terceiro ponto. Né? Nós temos aqui a curva de Bézier justamente com 4 pontos de controle.